E aí, torcedor tricolor? Bem-vindos ao canal FC Tricolor News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo do nosso time da fé. Antes, já se inscreva e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a primeira notícia. Em meio ao início de temporada promissor dentro de campo, o São Paulo Futebol Clube convive com uma realidade bem menos confortável nos bastidores administrativos. O clube divulgou nesta semana seu balanço financeiro referente ao ano fiscal de 2024, revelando um déficit de aproximadamente 70 milhões de reais, número que desperta preocupação entre os conselheiros e acende um alerta para a gestão de Júlio Casares. O documento, que detalha receitas e despesas do período, evidencia a complexidade de equilibrar a saúde financeira de um gigante do futebol brasileiro. Apesar de uma receita bruta superior a 500 milhões de reais, o São Paulo encerrou o ano com um resultado operacional negativo, refletindo desafios estruturais recorrentes como custos inflacionados, dívidas passadas e dificuldade de aumentar as receitas comerciais. Entre os principais fatores que contribuíram para o déficit estão a redução nas receitas de bilheteria, reflexo direto da queda de público em determinados períodos da temporada, além da perda de patrocínios relevantes. O clube, que vinha em curva ascendente de arrecadação após a pandemia, encontrou obstáculos para manter o mesmo ritmo de crescimento em 2024, especialmente em um mercado publicitário cada vez mais competitivo. O desempenho esportivo, ainda que satisfatório em campo, não foi suficiente para alavancar receitas substanciais com premiações e vendas de jogadores. O São Paulo chegou às fases decisivas de algumas competições, mas não conquistou títulos de grande peso financeiro, como o Libertadores ou o Brasileirão, que poderiam mudar substancialmente o panorama financeiro. A diretoria tricolor, liderada por Casares, reconheceu em nota oficial que o resultado é preocupante, mas afirma que está dentro de uma margem esperada para um ano de transição e reestruturação. Ainda assim, admite a necessidade de ajustes estratégicos, especialmente na folha salarial e na política de contratações, que em 2024 voltou a registrar cifras consideráveis. O São Paulo gastou mais de 70 milhões de reais apenas com a folha do futebol profissional, o que representa uma fatia significativa de seu orçamento. Os altos salários e bônus por performance, somados aos encargos trabalhistas, tornaram-se um desafio à parte para a tesouraria do clube, que ainda precisa lidar com pendências do passado e com compromissos parcelados com jogadores e fornecedores. Em termos de dívida total, o clube apresenta um passivo consolidado de 731 milhões de reais, com boa parte concentrada em obrigações de curto prazo, o que impõe ainda mais pressão sobre o fluxo de caixa mensal. A gestão anterior já havia deixado o cenário preocupante e a atual administração ainda não conseguiu virar completamente essa página. O relatório financeiro indica que, embora o clube tenha conseguido manter uma certa estabilidade nas receitas recorrentes, como as de televisão e direitos de imagem, estas não foram suficientes para conter o avanço das despesas operacionais. Houve aumento de gastos com logística, manutenção do CT e estádio e comissões relacionadas a intermediações de jogadores. Outro ponto relevante é a frustração com as vendas de atletas. O São Paulo tradicionalmente utiliza a negociação de jovens talentos como principal fonte de receita extraordinária, mas em 2024 não conseguiu emplacar grandes transações. Vendas como a de Beraldo, por exemplo, não atingiram os valores esperados inicialmente e isso impactou diretamente a meta orçamentária. O clube avalia rever a sua política de exposição de marca e já iniciou conversas com agências especializadas para fortalecer sua imagem institucional. Do ponto de vista institucional, há um movimento interno crescente por maior transparência e revisão de gastos. Conselheiros influentes vêm pressionando a diretoria a apresentar um plano mais robusto de austeridade, com metas claras para 2025. A intenção é frear o crescimento da dívida e iniciar um ciclo de superávit operacional a partir da próxima temporada. A auditoria independente responsável pela validação dos números não apontou irregularidades formais, mas recomendou uma série de ações de controle de risco e melhoria na governança financeira. Entre as sugestões estão a adoção de ferramentas mais modernas de monitoramento de despesa, revisão dos contratos longos com jogadores que não vêm rendendo dentro de campo. O clube ainda possui valores a receber de acordos anteriores com a CBF e entidades internacionais, mas que foram postergados para além do exercício 2024. Esses ativos
Segundo o próprio balanço, estão contabilizados como expectativas de entrada, o que significa que dependem de decisões judiciais ou acordos administrativos futuros. Mesmo diante desse cenário conturbado, a diretoria mantém a confiança de que o clube conseguirá reverter a tendência em 2025. A promessa é por um São Paulo mais leve financeiramente e mais competitivo fora das quatro linhas, embora para isso sejam necessários cortes drásticos e decisões impopulares no curto prazo. A projeção para a temporada atual aponta um orçamento levemente superior, estimado em 530 milhões de reais, com um superávit modesto de 10 milhões de reais como meta. A expectativa da cúpula tricolor é conseguir gerar esse resultado por meio de uma combinação entre controle de despesas, maior desempenho esportivo e negociação de ativos. As categorias de base continuam sendo um dos pilares do projeto financeiro. O clube reforçou a estrutura de cutia e aposta que jovens como Rodriguinho, Patrick e Moreira possam render receitas importantes no segundo semestre, seja por meio de vendas diretas ou empréstimos com opção de compra. Outro foco está no avanço da modernização do Morumbis, que recentemente recebeu melhorias na iluminação e nos setores VIP. A ideia é utilizar o estádio como uma fonte de receita mais frequente, com shows, eventos e experiências corporativas que possam reduzir a dependência dos dias de jogo. A relação com os torcedores também será trabalhada com mais intensidade. O São Paulo pretende ampliar seu programa de sócio-torcedor, atualmente com cerca de 50 mil membros ativos. A meta é alcançar 80 mil até o fim de 2025, com campanhas mais agressivas e benefícios exclusivos. Internamente, porém, há divisão. Alguns conselheiros questionam a sustentabilidade do modelo atual, enquanto outros defendem a atual gestão e apontam que o clube passa por um momento típico de reconstrução. O debate deverá se intensificar com a proximidade das eleições para o Conselho Deliberativo. Em resumo, o São Paulo vive uma encruzilhada. Precisa manter sua competitividade esportiva sem abrir mão de responsabilidade fiscal. A tarefa é complexa, exige decisões técnicas e coragem política. Afinal, o que está em jogo não é apenas o desempenho em campo, mas a viabilidade de longo prazo de um dos maiores clubes da América do Sul. Se nada for feito com urgência, o clube corre o risco de comprometer não só seus próximos anos, mas também sua reputação diante do mercado e sua credibilidade junto à torcida. O momento é de lucidez, frieza e planejamento. A bola pode até continuar rolando, mas os números, estes não mentem. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Ninguém esperava. Nem mesmo os mais atentos jornalistas do CT da Barra Funda imaginavam que o clima ficaria tão tenso em tão pouco tempo. Mas o que era apenas mais uma tarde comum de treino se transformou em um burburinho que tomou conta da torcida tricolor nas redes sociais. Um jogador do São Paulo teria deixado o clube pelas portas dos fundos, sem coletiva, sem despedida, sem nota oficial. Apenas o silêncio e as câmeras dos curiosos. O fato ganhou força nas últimas horas após funcionários do clube relatarem movimentações estranhas nos bastidores. Segundo fontes ligadas ao São Paulo FC, um atleta do elenco principal teria se despedido de alguns colegas discretamente, antes de entrar em um carro que o esperava na área de serviço do CT. A cena durou poucos minutos, mas foi o suficiente para acender o alerta. Até o momento, a diretoria do clube não confirmou nenhuma rescisão contratual ou venda de jogador. No entanto, o tom de mistério só aumentou com a ausência repentina desse atleta nos treinos desta semana. Ele, que até então era presença frequente nas atividades com o grupo, simplesmente desapareceu do radar, e nem os canais oficiais se pronunciaram. Especulações começaram a pipocar. Quem seria o jogador? Um jovem da base? Um medalhão insatisfeito com a reserva? Um estrangeiro em fim de contrato? Torcedores rapidamente apontaram nomes, vasculharam redes sociais em busca de pista, se até procuraram registros de voo saindo do aeroporto de Congonhas. Entre os nomes citados, um ganhou mais destaque, o meio-atacante que vinha enfrentando críticas pela falta de regularidade. Apesar de ter sido importante em alguns momentos, sua relação com a comissão técnica teria se desgastado nas últimas semanas. Fontes internas falam em discussões ríspidas após o último jogo, o que pode ter sido o estupim. Um membro da diretoria,
Sob anonimato, afirmou que o São Paulo vive um momento delicado de bastidores, onde alguns jogadores estariam insatisfeitos com a falta de oportunidades. Alguns atletas não entenderam o modelo de rodízio e passaram a pressionar por mais minutos, revelou. Outro detalhe que chama a atenção: o sumiço do jogador coincide com o período de reabertura da janela internacional, ou seja, ele poderia estar de saída para o mercado externo, talvez Oriente Médio ou Europa de Leste, onde o nível de exigência é menor, mas o salário é bem maior. O que também alimenta as especulações é a ausência do nome do jogador até mesmo na lista de relacionados dos últimos jogos, sem justificativa de lesão ou problemas pessoais. O treinador, ao ser questionado, apenas respondeu com um enigmático assuntos internos. Resposta que, para os torcedores, soou como um recado cifrado. Há quem diga que a direção do São Paulo decidiu agir nos bastidores justamente para evitar desgaste com a torcida. Afinal, nos últimos anos, o clube viu jogadores saírem em meio a polêmicas, com entrevistas vazadas, brigas com técnicos e diretores expostos publicamente. Agora, a ordem seria o silêncio. Mas, no futebol, o silêncio muitas vezes fala mais alto que palavras. E nesse caso, a falta de explicações só aumenta a tensão no Morumbis. Há quem veja nessa saída misteriosa um sinal de que algo maior pode estar prestes a acontecer. Uma reformulação no elenco, mudança de comando. Enquanto isso, torcedores cobram respostas. Grupos organizados prometem protestos caso a diretoria não se manifeste nas próximas horas. A hashtag #TransparênciaSPC chegou aos trending topics, refletindo a inquietação dos apaixonados pelo tricolor. O presidente Júlio Casares, até o momento, mantém a postura de não comentar boatos, mas sabe que o torcedor não perdoa o descaso. E em um momento decisivo da temporada, perder uma peça do elenco sem explicações pode ter impacto não apenas técnico, mas também moral. A dúvida permanece: o jogador saiu mesmo pelos fundos? Ou tudo não passa de mais um episódio mal interpretado no universo caótico dos rumores esportivos? Seja como for, a torcida quer saber quem saiu, por que saiu, principalmente quem vai chegar. Com o São Paulo buscando se manter firme nas três frentes, Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana, qualquer ruptura pode ser fatal. A falta de comunicação institucional só potencializa o desgaste com a torcida e deixa a comissão técnica sob pressão. Nos grupos internos, jogadores evitam tocar no assunto. O clima de segredo impera nos corredores do CT. Ninguém confirma, mas também ninguém nega. E nesse cenário, o mistério parece ter mais força do que qualquer explicação oficial. Em contato com jornalistas, um representante do staff do atleta citado como possível fugitivo confirmou que houve uma reunião com a diretoria recentemente, mas não quis revelar o teor do encontro. Conversa particular limitou-se a dizer: fontes próximas ao clube dizem que o destino do jogador pode ser mesmo o exterior, mas que o São Paulo exigiu cláusulas de sigilo até a conclusão do negócio. Uma estratégia para evitar turbulências em meio à disputa por títulos importantes. Enquanto isso, o técnico Zubeldia tenta manter o foco do grupo. Nas entrevistas, desconversa, finge normalidade, mas sabe que o vestiário é um barril prestes a explodir. Uma saída mal explicada pode desmotivar o elenco ou criar divisões internas. Faltando pouco para o fechamento da janela, o mistério continua. E o torcedor, sem respostas, só pode esperar. Mas uma coisa é certa: no São Paulo, nem mesmo as portas dos fundos ficam longe dos holofotes. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.